Olá, pessoal. É um prazer mais uma vez aqui hoje no Tecnologística Apresenta. Hoje recebendo a visita do Alexandre Trevisan, que é o CEO da Umove. Hoje o nosso assunto, é óbvio, vai ser tecnologia. E dentro de tecnologia vamos falar de algo bem específico, um assunto que tenho percebido aí, tem dominado as conversas, as opiniões nas redes sociais. E o Alexandre, então, vai explicar para nós o que é exatamente o no-code e, dentro do no-code, na logística, quais são as vantagens e as desvantagens de você trabalhar com uma plataforma como essa. Alexandre, a palavra é sua. Antes de mais nada, explica para a gente o que é no-code, low-code e depois seguimos. Muito bem, Shirley. Realmente uma alegria estar contigo aqui, conversando um pouquinho com esse segmento tão importante quanto o segmento de logística, poder de alguma forma estar compartilhando alguns conhecimentos e algumas transformações que o segmento de tecnologia tem vivenciado. Eu vou me permitir aqui, Shirley, antes de falar, antes de ser objetivo de responder a pergunta que tu me fez sobre o no-code, eu queria tentar, talvez, primeiro contextualizar um pouquinho sobre uma transformação ou um impacto muito grande que o mercado de tecnologia tem vivido, né? A gente tem uma frase célebre que foi dita em 2011 pelo Mark Anderson, que disse que o software estava comendo o mundo, né? De que o software, de fato, era o novo petróleo e era ele que, de fato, iria reescrever, né, ou construir o mundo em cima de uma nova realidade. E ele estava absolutamente certo. De 2011 para cá, já se passaram 11 anos, e o software não para de ganhar espaço, não para de promover transformações nos mais diversos segmentos, nas mais diversas indústrias e em cada uma das nossas atividades diárias. E quando a gente vivencia toda essa transformação, né, a gente identifica que existem alguns elementos que são, de fato, pré-requisitos básicos para que essa transformação aconteça. E quando a gente está falando em software, o pré-requisito básico é gente, né? É gente capaz de construir os softwares, gente capaz de ter se sensibilizado por essa área, ter se buscado conhecimento nessa área, estar hoje preparado para fazer a construção de todos esses sistemas que são absolutamente essenciais para a evolução e para o desenvolvimento de qualquer empresa, e eu diria de qualquer indivíduo. Só que como tudo, né, toda demanda que vai aumentando, né, para que a máxima, né, aquela lei máxima de oferta e procura, para que ela se estabeleça à medida que a demanda por desenvolvedores que estão construindo toda essa transformação se mantenha, é importante que o mercado esteja atraindo novos talentos, esteja formando os novos talentos para promover a construção de todas essas soluções. Mas em determinado momento, essa curva se desestabilizou, Shirley, né? E a demanda começou a crescer numa velocidade muito mais do que a formação de gente. Para ser mais explícito, Shirley, hoje, de cada 4 novas vagas, apenas uma delas acaba sendo ocupada. E você imagina o tamanho do impacto disso dentro dos negócios, o impacto disso dentro da tecnologia. Dentro da logística. Isso é um fenômeno mundial ou é circunscrito ao Brasil? Nós estamos melhores ou piores nisso? Uma ótima oferta pergunta. De profissionais aquém da demanda. É uma ótima pergunta. Se nós formos olhar o mercado hoje, que é o mercado de referência na tecnologia, é os Estados Unidos, é onde estão as principais empresas desse setor, os grandes players que influenciam o mercado como um todo. A gente vai perceber que hoje nos Estados Unidos existem a falta de mais de 1 milhão de desenvolvedores, né? Então, isso gera
prejuízos bilionários, porque as empresas que hoje nos Estados Unidos precisam de soluções, eles acabam levando muito mais tempo para conseguir ter essas soluções entregues, porque eles não conseguem encontrar gente na velocidade que eles precisam para construir essas soluções. E o que eles têm feito, Shirley, para resolver ou para amenizar um pouco esse problema? Uma vez que a pandemia tornou o trabalho remoto muito mais natural, eles passaram com muito mais frequência a buscar talentos fora dos Estados Unidos. E um dos países que tem sido um fornecedor importante de pessoas talentosas para a área de tecnologia para o mercado americano tem sido o Brasil. Isso faz com que... Também. Os Estados Unidos ele tem contratado gente em diversos países, mas especialmente naqueles como o Brasil, onde você tem uma diferença cambial muito significativa, ou um custo de vida muito diferente. Então, uma remuneração que uma empresa americana pagaria para um profissional americano é uma remuneração, ele pagando uma remuneração que seja uma fração desta, ele consegue atrair talentos e gerar um aumento no déficit de pessoas na área de tecnologia no Brasil. Então, assim como o Brasil sofre com esse desequilíbrio pela própria demanda, essa realidade brasileira acaba sendo impactada ainda mais porque a gente acaba sendo fornecedor de pessoas, né? Fornecedor de mão de obra para outros países que têm moedas mais fortes que a nossa e um mercado tão ou mais pujante que o nosso no ponto de vista de tecnologia. Então, Perdão. Não, eu sei que esse não é o nosso foco principal, mas eu tenho vontade de te perguntar o que pode... Eu sei que você tem, inclusive, um projeto né, que a gente já teve oportunidade de falar sobre ele, para ajudar a resolver esse problema, que é a formação de profissionais. Perfeito. Aproveita para contar para a gente como vai indo e o que mais que o país poderia fazer para incentivar as pessoas, porque o que nós temos aqui também é um número muito grande de jovens que não trabalham, não estudam, né? Que poderiam, então, ser levados para estudar nessa área em que existe essa falta tão grande de profissionais. Perfeito. Então, acho que dentro desse contexto, já se encaminhando, né, para chegar na nossa transformação da tecnologia, do no-code no low-code, mas entendendo o cenário como um todo, ou seja, existe um déficit de formação de pessoas em detrimento da demanda, o que gera, como tu disseste, muitas oportunidades. Existe um movimento que está acontecendo de uma forma cada vez mais intensa, que, primeiro, de sensibilização da sociedade, e esse trabalho, Shirley, que você faz, ele é super importante, porque ele dá visibilidade a essas oportunidades para os mercados, para os jovens, para quem está avaliando fazer migração de carreira, ou para quem está iniciando a sua carreira e tem uma escolha de para onde conduzir os seus estudos e as suas formações. Esse processo, ele passa para as pessoas entenderem que existe essa oportunidade, e entenderem que essa oportunidade está ao alcance delas. E para isso existem algumas iniciativas, e uma das que aí o MoveMe colabora se chama Mais Para Ti, que é um trabalho voluntário que nós fizemos no Rio Grande do Sul com mais 40 outros empreendedores, com 40 outras empresas, de sensibilizar a sociedade e apoiar no processo de capacitação ou de desenvolvimento dos primeiros passos de formação de um talento dentro dessa área de tecnologia, com conceitos de lógica, conceitos de programação, conceitos específicos que vão ser muito valorizados nesse mercado e que vão permitir com que ele se insira nesse mercado e aí gradualmente possa se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, gerar impacto positivo dentro dos mercados. E esse projeto está indo bem. Esse projeto está indo super bem, já foram mais de 2.000 jovens talentos que nós apoiamos no seu processo de capacitação no último ano, Shirley. E além da Mais Para Ti, existem outras inúmeras iniciativas no Brasil para sensibilizar e capacitar pessoas nessa área.
Mas todo esse movimento, ele não está sendo suficiente, por algumas razões. Primeiro, porque a demanda realmente ela é muito grande, é uma demanda crescente, né? A cada ano essa demanda aumenta, e porque cada profissional ele precisa de um tempo de formação para ele se tornar um profissional experiente, né? Então, o ciclo de formação não é um ciclo rápido, né? E a demanda ela não para de crescer. Então, a gente tem uma estrutura, né, uma realidade onde a gente vê a demanda por tecnologia e por transformação aumentando, os esforços de capacitação de novos talentos e de sensibilização de novos talentos acontecendo, mas ainda assim em velocidades diferentes. Dentro desse processo, Gílio, como que o mercado costuma atuar quando existe um desequilíbrio de oferta e de demanda, né? A posição do mercado quando acontece esse tipo de coisa é analisar uma nova forma de fazer as coisas, o que a gente chama no mercado de tecnologia de uma disrupção, ou seja, uma forma diferente de construir. E o que está se trabalhando, que é onde aí o Movement está inserida e é onde a gente tem apoiado empresas do segmento de logística, utilizando uma tecnologia chamada no-code ou low-code, né? Qual a diferença desses dois? O low-code é uma tecnologia que permite com que você aumente em até 100 vezes o teu processo, a tua capacidade de desenvolvimento de um engenheiro, ou seja, que você consiga fazer uma entrega de software numa velocidade muito menor, utilizando esse mesmo time de tecnologia que a gente já sabe que está escasso, ou, como propõe aí o Movement, utilizando o no-code, que é uma ferramenta que não usa codificação, não usa os conceitos tradicionais de programação e permite com que a construção de software ocorra, primeiro, num ciclo de aprendizagem muito menor e num processo habilitando pessoas, o que o mercado está chamando hoje do cidadão desenvolvedor, ou seja, alguém que não tem uma formação especializada, mas através de ferramentas no code, ele consegue fazer construir soluções e promover o impacto que o software é capaz de fazer. Sendo mais específico, no segmento de logística, a gente pode estar falando de construção de soluções de entrega, né? Então, todas aquelas soluções de última milha que a gente sabe que são extremamente necessárias no segmento de logística, soluções de vistoria e de manutenção de frota, e uma série de outras soluções que plataformas no-code, como eventualmente a plataforma e o Movement, elas são capazes de construir de uma forma flexível, rápida e facilmente adaptada, preenchendo, de certa forma, este gap que está estabelecido, que tem um custo social, que tem um custo econômico, que tem um custo financeiro bastante ampliado. Perfeito. E essa é um produto base no-code que você tem e que permite para o usuário, na verdade, ele compra ou ele assina? Essa é uma das minhas perguntas. E a outra é, uma vez que ele adquire essa tua ferramenta, ele precisa da sua ajuda para desenvolver os produtos que ele precisa, ou a pessoa que já tenha um certo conhecimento usa e já trabalha sozinho? Ótimo ponto. Indo no primeiro item que tu trouxeste, Shirley, a chave, né, desse processo do no-code é, de fato, simplificar, tudo que puder ser simplificado. Um dos pontos da característica desse tipo de tecnologia é que ela não se propõe resolver todos os problemas, mas ela se propõe resolver um tipo de problema, um conjunto de problemas. No caso, da nossa proposta é resolver problemas de digitalização e de processos de campo e de gestão de processos de campo, ou seja, tudo aquilo que ocorre fora da empresa, tudo que ocorre em campo ou nas ruas, a nossa proposta é criar ferramentas que permitam que esses processos todos possam ser digitalizados, mapeados e acompanhados e assim sucessivamente. E dentro da linha da simplicidade, a proposta da Movement e da maioria das empresas que atuam nesse segmento, você só paga pelo uso.
né? Você não tem um investimento, né, inicial para fazer essa operação rodar. O investimento ele é muito, praticamente é uma assinatura, né? Essa assinatura ela começa em valores abaixo de R$ 1.000, e aí à medida que você vai de fato evoluindo, você vai tendo um número de usuários maior, esse custo pode aumentar um pouquinho, vai aumentando sucessivamente, mas de um modo geral nós temos soluções que não têm um investimento inicial e tem uma taxa de retorno em cima da nossa experiência, de pelo menos 10 vezes o valor investido, né? Ou seja, para cada R$ 1 que você coloca num projeto de tecnologia, né, especialmente um projeto no-code, onde você tem um investimento relativamente menor e uma entrega relativamente mais valiosa, né? Essa taxa de retorno, ela é um projeto que se paga no primeiro mês e com uma taxa de retorno muito alta. Então, me passei o ponto que tu tinha me perguntado. E o processo de entrega, né, do desenvolvimento, Shirley, da forma como a gente atua, a gente entende que a decisão é do cliente, a decisão é do usuário, né? Então, ou seja, se ele quiser construir, se ele quiser que o time da YouMove construa, se ele quiser que alguém das nossas mais de 100 parceiros construa essa solução para ele, e é assim que a gente vai fazer. É simples, é rápido, mas ainda assim eu, como usuário, como cliente, posso entender que não é que eu não quero fazer, não é porque é simples ou porque é rápido que eu quero puxar isso para fazer dentro de casa. Então eu posso simplesmente contratar e dizer, ok, a solução me interessa, eu quero fazer uma automação da minha última milha, eu quero fazer a automação das minhas rotas, das minhas distribuição de entregas, né, dos meus processos de acompanhamento, mas eu quero usar o time da YouMove ou o time dos parceiros da YouMove para resolver essa solução, e isso vai ser feito dessa forma. É um pouquinho da forma como a gente acredita que as coisas têm que ser feitas, né? Tem que ter a liberdade para o cliente escolher como que ele prefere, né, ou como para a empresa, o indivíduo escolher como ele prefere avançar. Me diz uma coisa, isso é um processo constante? Digamos que eu tenho uma assinatura dessa sua ferramenta e desenvolvo alguma coisa ideal para a minha empresa, mas no próximo mês, ficou faltando tal coisa. Como é que eu faço nesse caso? Começo do zero, mexo naquilo que eu já tenho, incluo, tiro, não gostei de como ficou? Eu acho que o mundo é muito dinâmico, né, Shirley? Os problemas de negócio, eles são muito dinâmicos. Houve uma época em que as empresas faziam projetos e elas tentavam antecipar tudo o que eles iriam precisar, né? Então, eu tentava pensar tudo que a minha empresa ia precisar nos próximos meses, nos próximos anos, e aí eu fazia um projeto completo, dizendo, olha, eu preciso de uma solução que me resolva todos esses problemas. Hoje o mercado já pensa diferente, ele já entende que ele nem conhece os problemas que ele vai ter que resolver. Que os problemas do ano que vem vão ser novos, vão ser diferentes dos que eu tenho hoje. E eu não tenho como me antecipar tentando dizer, ok, eu preciso de uma solução que resolva todos os meus problemas conhecidos, porque na verdade essa lista vai estar incompleta, por mais esforço que eu faça. Então a proposta que a gente faz é que é um processo de entrega rápida e é um processo de entrega contínua. Ou seja, toda vez que o negócio mudar, toda vez que o problema de negócio mudar, toda vez que o desafio mudar, você consegue estar fazendo adaptação da tua solução, garantindo que ela está aderente e garantindo que ela está eficiente. Digamos que tu esteja operando numa empresa responsável por ofertar soluções de logística, soluções de entrega, e eventualmente amanhã tem um cliente que chega e diz, ok, eu quero te contratar, mas eu preciso que o procedimento seja um pouco diferente, né? Eu preciso que o teu time em campo atue de uma forma diferente. Eu preciso que tu digitalize algum documento, ou que tu tire alguma foto, ou que tu grave algum áudio, né? Ou que tu faça algum tipo de tentativa ou retentativa de entrega, ou algo nessa linha. Eu quero poder ter que tu consiga ter a rastreabilidade da tua entrega para o meu cliente final, para que ele consiga saber quando tu está chegando. Ou seja, essas especificações que eu estou te trazendo, algumas empresas já exigem, outras ainda não, mas vão acabar exigindo. Então, é muito importante que a empresa esteja trazendo para dentro de casa um software que ela saiba que é flexível, que vai poder se adaptar
para resolver os problemas conhecidos e os problemas não conhecidos. Tá. Do ponto de vista de vocês, esse é um produto também que em constante evolução? Sem dúvida, sem dúvida. O conceito, Sheila, que a gente procura pensar dentro de casa é que a gente está construindo um Lego, né? Tá. E um Lego, ele tem as características de justamente você poder combinar e adaptar ele da forma como você quiser naquele dia, né? E o nosso papel como o Movement é garantir que toda semana a gente tenha peças novas de Lego, né? Que possa dar mais flexibilidade e mais potencialidade para esse processo, garantindo que a entrega de valor para o cliente final seja cada vez maior. A gente tem visto as experiências da gente como consumidor, elas estão cada vez mais instantâneas, seja no nosso relacionamento com o banco, seja nosso relacionamento com a parte de transporte, seja em N outras experiências, eles estão cada vez mais instantâneos. E as empresas vão querer a mesma coisa, né? Não faz sentido eu comprar um livro de R$20 e eu conseguir acompanhar ele, receber ele em poucas horas e, eventualmente, eu estou fazendo um processo de compra para a minha empresa, né, um valor muito mais relevante, e eu não tenho visibilidade do que está acontecendo, eu não tenho rastreabilidade dessa entrega, né? Eu não tenho acompanhamento que hoje eu, como consumidor, tenho. Então, essa necessidade de entrega, de geração de valor, ela aumenta de uma forma constante e ela vai hoje cada vez mais da experiência do indivíduo consumidor para a experiência do indivíduo dentro da corporação, né? Dentro da companhia, do ponto de vista de dizer, ok, eu quero oferecer serviços como aquele que eu uso, eu quero tomar serviços como aquele que eu tomo na pessoa física. Isso tudo vai gerando uma evolução contínua e o ganho de eficiência de cada uma das partes da estrutura como um todo acaba gerando uma estrutura ou uma sociedade muito mais eficiente, capaz de gerar mais valor. E a gente se enxerga como um pedacinho desse processo, Sheila, ajudando essas empresas de alguma forma a se tornarem um pouquinho melhores. E você sente que o no-code já é utilizado por muitas outras empresas de tecnologia que oferecem soluções para outras partes da logística? Hoje as empresas elas têm eu vou chamar de dores, né? As suas dores, os seus desafios, e elas continuam indo para o mercado dizendo, ok, eu preciso de alguém que me ajude a resolver essa dor. Né? Eles não acordam dizendo, opa, hoje eu vou procurar uma solução no code. Mas o que está acontecendo hoje é que aquelas empresas que estão indo para o mercado procurar soluções tradicionais, hoje elas estão tendo dificuldade de encontrar ou estão demorando muito tempo para conseguir construir a solução que eles precisam. E aquelas empresas que têm dentro da sua área de tecnologia a compreensão de que eles precisam procurar ferramentas mais inovadoras, capazes de gerar entregas de uma forma diferente, eles estão se abrindo para o novo e estão tornando isso um diferencial competitivo interno. Mas é um processo de transformação de cultura que está acontecendo e que vai se acelerar muito. As perspectivas, Shirley, dos institutos de pesquisa é que em 2 anos, praticamente 2 em cada 3 novos sistemas vão ser feitos com tecnologia no-code. Se a gente olha isso hoje, a gente começa a poder antever o tamanho do problema da mão de obra que nós vamos ter no futuro. Ou seja, para que essa transformação do modelo de consumo de software tradicional para um consumo de software considerado hoje inovador, consiga passar em 2 anos ser a solução padrão, a gente consegue imaginar o tamanho ou quanto vai ficar mais intensa essa dor em relação ao desafio de encontrar gente capacitada, encontrar gente qualificada, capaz de construir software, né? Então, esse é o principal, por isso que eu comecei falando hoje justamente dessa transformação, desse desequilíbrio de mercado, porque ele é o principal propulsor de toda essa transformação que está mudando a forma como a gente constrói software ou
como representa, e a gente é um termo que a gente começa a ouvir já novo nesse mercado, sobre o futuro da programação, né? Como é que a gente vai parar de construir, de fato, software do jeito como a gente faz hoje e vai começar, de fato, a compreender que existem outras formas mais simples de fazer a mesma coisa. Bem, mas sempre teremos que ter os programadores para pensar atrás e fornecer essa solução que depois permite aos demais fazerem a parte final, é isso? Que alguém Perfeito. lá atrás... Perfeito. Em algumas situações a gente teve algumas conversas internas aqui, Shirley, onde se perguntava, ok, mas nós vamos vender soluções, ou vamos oferecer soluções no code para que esses engenheiros que hoje estão fazendo a programação tradicional venham utilizar, e o que a gente costuma dizer, não, esses engenheiros, eles estão muito ocupados e eles vão estar no futuro ainda mais ocupados resolvendo problemas que vão exigir o grau de conhecimento e de especialização que eles têm, né? Esses problemas, eles vão continuar existindo e os engenheiros vão precisar continuar atuando e sendo bem remunerados e tendo muitas oportunidades. Mas a gente precisa, sabendo que a demanda por software vai continuar aumentando, a gente precisa achar formas alternativas para resolver uma parte desses problemas, porque senão a gente não consegue entregar o crescimento que a tecnologia poderia estar nos proporcionando, entendendo por crescimento qualidade de vida para as pessoas, né? Então a gente não vai conseguir estar entregando isso da melhor forma. Perfeito. E você acha que uma tecnologia no-code pode atender, por exemplo, segmentos de software, por exemplo, um WMS, um TMS? Você acha que isso poderia trabalhar com uma tecnologia no-code? Eu entendo que sim, Shirley, eu entendo que isso, digamos, é um processo evolutivo, certo? Então, ou seja, o no-code hoje resolve problemas como automação de equipes de campo, digitalização dos processos de coleta e entrega, mas a tendência é que essas ferramentas elas fiquem cada vez mais poderosas, né? Cada vez mais potentes, e elas gradualmente elas vão resolvendo problemas mais complexos, como eventualmente um WMS, ou um TMS, ou situações mais robustas dentro das empresas. Mas esse é um processo que vai sendo construído do ponto de vista de tecnologia pelos engenheiros, né? A passo sequencial e constante, né? Perfeito, perfeito. E falando especificamente do segmento que a gente mais atua aí, que é o segmento de logística e transporte, como você acha que essas empresas estão em termos de maturidade tecnológica? Esse eu acho que é um ótimo desafio, uma pergunta bastante interessante, Shirley. Nós estamos falando da área de tecnologia que está sofrendo uma mudança muito rápida, exigindo formação de gente, e isso a gente percebe que eu não consigo nem formar gente na velocidade que o mercado exige. E quando a gente vai para o mundo da logística, eu vejo um movimento semelhante, né? Eu vejo um aumento de demanda muito significativo, né? A mudança da cultura de que eu quero receber os produtos e os serviços em casa, eu quero receber eles num slot de tempo menor, eu quero ter visibilidade e rastreabilidade de tudo que está acontecendo o tempo inteiro, eu quero... A logística, ela passa a ser um papel absolutamente essencial na experiência de compra, sendo B2B ou B2C, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer que a primeira venda é do e-commerce, mas a segunda venda é a logística que faz, né? Então, toda essa transformação, toda essa mudança faz com que tu esteja dentro do mercado vendo empresas atualizadas, convivendo com empresas que ainda não iniciaram ou não avançaram do ponto de vista de tecnologia como deveriam ou como poderiam. Então, hoje a gente enxerga as duas situações, empresas que estão avançando, que estão investindo, e uma base bastante ampla de empresas que ainda estão atuando de uma forma um pouco mais tradicional e que precisam se movimentar, né, que precisam avançar para garantir que eles estejam
entregando a qualidade e a eficiência que o cliente dele vai exigir, né? Eu diria que hoje que o cliente dele, a qualidade e a eficiência que o cliente dele deseja, mas que em breve vai ser uma exigência, e isso vai fazer com que ele não consiga prestar o serviço, ou que talvez seja pior ainda, Shirley, ele não consiga prestar serviço de forma rentável, porque é apenas com tecnologia que ele vai conseguir ser competitivo e eficiente, gerando capital e gerando possibilidade de reinvestimento e de desenvolvimento do seu próprio negócio. Você precisa ter tecnologia para garantir que você está otimizando ao máximo os teus veículos, que você está otimizando ao máximo o tempo dos teus colaboradores, que você está otimizando ao máximo aquela quilometragem que você faz, que você está garantindo que você está otimizando os estoques e que estão fazendo eles saírem da origem do ponto mais próximo do cliente ou da forma mais inteligente para entregar ao cliente, que você está usando, que você está automatizando tudo que você pode automatizar para que você consiga fazer essas entregas por eficiência. E o último ponto, Shirley, desses insights, que você está atuando de forma colaborativa como o mercado exige, né? Construindo as coisas em rede, né? Entendendo que para você ir mais longe você não pode ir sozinho, então você tem que desenvolver as habilidades como empresa de atuar colaborando com empresas que eventualmente poderiam ser vistas como concorrentes, mas que na prática elas são teus parceiros de negócio, e que vão permitir com que tu tenha uma entrega de fato boa, né? Ou seja, que gere benefícios para todo mundo que está envolvido. Perfeito. E então diríamos que o mercado de tecnologia vai muito bem, obrigado? Eu diria que tanto o mercado de tecnologia quanto o mercado de logística vão bem. O bem significa que tem demanda, que tem oportunidade, que tem desafio, né? E que as habilidades das lideranças, né, que estão à frente desses negócios são fundamentais para que consigam fazer as adaptações e os ajustes necessários em cada um dos segmentos, em cada uma das empresas. Mas hoje eu vejo a conexão desses dois mercados, da tecnologia e da logística, ou da tecnologística, né? Como sendo um ponto muito especial aí de potência, de oportunidade nesse momento. Perfeito. E o que você acha que mais teria que ser dito, e o que nós, inclusive, podemos colaborar para que o mercado conheça melhor essa tecnologia no code, aceite melhor? Que tipo de informação a mais a gente poderia passar para quem ainda não conhece um pouco desse assunto? O que poderíamos dizer para... Eu acho que um dos pontos que a gente poderia dizer, Shirley, é que essa forma diferente de criar software, que não sendo num modelo tradicional, mas em cima de um modelo no-code, ele tem valores extremamente significativos. Ele é mais rápido, mais barato, mais eficiente, mas se mantém atualizado com muito mais simplicidade. Ou seja, ele tem uma série de benefícios, né? Uma série de vantagens, e ele é uma realidade, né? Então, acho que isso, para mim, é um pouco do ponto que eu consideraria chave dentro dessa história. Tirei a gente saber que hoje, na Movement, a gente faz praticamente 1 milhão de entregas dia, né? Ou de produtos ou de serviços, através de centenas de milhares de usuários que entregam medicamentos, que entregam móveis, né? Que fazem vistorias de veículos, vistorias para seguro, vistorias de loja, que fazem revisões de pontos de venda, pesquisas de preço. Então, essa é uma realidade, é uma tecnologia, e a Movement é uma das empresas hoje que atua nesse segmento, mas a gente sabe que é um segmento que está crescendo muito, que
que está se tornando cada vez mais relevante e que as empresas que perceberem a tecnologia como, especialmente uma tecnologia que traz essa flexibilidade como o no-code, como sendo uma tecnologia que é positiva para o negócio, mais possibilidade ela tem de trazer um conceito de inovação para dentro da sua empresa, com uma geração de valor para o negócio, ou seja, com retorno sobre o investimento muito facilmente de ser medido, permitindo com que o negócio se atualize através da tecnologia, que foi um pouquinho daquilo que a gente comentou, que as empresas hoje, elas acabam postergando, ou porque o valor é muito alto, ou porque o projeto exige muito esforço, então se elimina um pouquinho dessas variáveis, e ao mesmo tempo, Shirley, no momento que tu torna os projetos um pouco mais simples, você também dá a possibilidade de dar mais autonomia, ou permitir mais iniciativa para o teu time. Então, você pode fazer com que a área de negócio, né, ou a área de inbound, ou a área de outbound, a parte de armazenamento, que essas diferentes áreas dentro das empresas, elas possam estar trabalhando seus projetos mais simples e gerando ganhos de eficiência de uma forma um pouco mais direta, um pouco mais efetiva, um pouco mais autônoma. Então, eu entendo que é um pouco voltando um item que eu tinha comentado, um pouco do modelo mental das lideranças, de garantir que a sua empresa esteja aberta ao novo, né? Esteja aberto a trazer mais tecnologia, trazer mais inovação e incentivar o seu time, né, os seus colaboradores a procurarem tecnologias que permitam eles aumentar a eficiência de cada uma dos desafios, de cada uma das rotinas do negócio. Muito bem, Alexandre, foi uma conversa muito interessante, eu espero que a gente tenha passado informações bastante úteis aí para o mercado e deixo a você aí o tempo que for necessário para as suas considerações finais e agradecer mais uma vez por você estar conosco aqui na Tecnologística. Eu queria encerrar aqui, Shirley, só agradecendo esse espaço, agradecendo a tua atenção com o desafio da tecnologia nesse segmento de logística, né? A gente sabe a relevância e a importância que tem de manter um segmento atualizado do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de ferramentas, do ponto de vista de soluções, e eu acho que é um privilégio poder estar aqui contigo, de alguma forma ajudando um pouquinho na tua missão de entregar esse conhecimento para o setor. Então, eu agradeço a possibilidade de estar aqui hoje contigo e espero que a gente possa ter entregado, no mínimo, um pouco mais de curiosidade para as pessoas que nos acompanharam, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, o site da YouMove está aberto ali, a gente vai ter o maior prazer para demonstrar um pouco mais sobre como a gente resolve esses problemas e contar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem feito nos mais diversos segmentos, especialmente no segmento de logística. Ok, obrigada, Alexandre, espero tê-lo outras vezes aqui conosco com mais novidades. Muito obrigado, Shirley. Um abraço a todos.